Oi, aqui é a Bibs e o vídeo de hoje é um guia de como pintar com aquarela. Eu vou dar algumas dicas, explicar sobre materiais e o vídeo vai estar dividido em sessões, então se você já sabe uma coisa, você pode simplesmente ir para aquela que você não sabe ou voltar. Enfim, fica mais fácil de se achar. Para começar, vamos começar com os materiais. Você não precisa de muitos materiais, mas você tem que saber exatamente que tipo de material comprar, o que vale a pena e o que não vale, para não fazer investimentos que não valem a pena. O primeiro material para a gente se importar é papel. É claro que você não precisa pagar por um caderno assim que você consegue, né? E nem por um bloco especificamente de aquarela. Basicamente, o que esses dois têm em comum? 300 de gramatura. Por quê? Quando você faz no papel sulfite, ele é um papel mais fino. E eu não sei se vocês já tiveram a fatídica sensação de estar mexendo com água e acaba pingando uma gota no papel sulfite. Ele enruga, ele não fica bom. Ele não só enruga, às vezes ele rasga. Então, se com uma gota de água a sulfite já consegue essa proeza, imagine com uma pintura completa, com uma tinta baseada em água. Não dá certo. Então, assim, você não precisa pagar caro comprando um bloco de aquarela. Você pode simplesmente comprar um bloquinho de Canson 300 gramas. E aí, divide. Você tem lá a folha. Essa folha você consegue dividir ela em 4 partes. Às vezes até mais. Enfim, vai depender do que você quer fazer. O que antes você ia fazer um desenho, agora você faz 4. Você economiza a folha, ou seja, você vai gastar menos e aprender mais. E mais do que isso, eu acho muito mais confortável desenhar desse tamanho do que desenhar desse. Eu acho que pra começar assim você gasta menos, investe mais tempo e desenho é prática, enfim. Vale lembrar também que é claro que ela não vai enrugar e rasgar como uma folha sulfite, mas ela pode envergar. Tá vendo aqui? Deu uma envergadinha. Então, o conselho é sempre passa uma fita nas bordas. Você pode usar tanto uma fita bonitinha quanto uma fita básica. Não tem segredo. A questão é só que se a sua fita é forte, lembre-se de passar ela algumas vezes em alguma superfície para ela se tornar mais fraca e quando você tirar, não rasgar a sua folha, não danificar o seu desenho. Esse daqui, eu não sei se dá pra vocês verem, mas eu não fiz isso. Então, deu uma arrancadinha aqui do papel. Próxima coisa, tintas. E aí, você tem diferentes formatos pra usar. Você vai ter tanto em bisnaga, que basicamente você vai abrir aqui, apertar lá no seu godê, na sua superfície, enfim, que você vai usar só pra tintas. Vai molhar e é isso. Tem pastilha também, assim, você pode comprar separadamente ou comprar um kitzinho meio fechado. Tem esses modelos aqui também, que eu já usei bastante. Não tenho mais, mas é bom, não é ruim. Essa daqui foi um investimento mais carinho, um investimento de fato. E aí, eu optei por comprar cores chaves. Realmente, misturando essas cores aqui, eu faço qualquer cor. Então, você gasta mais, porém, usa mais e é mais versátil. O conselho que eu dou é começar com uma aquarela, tipo uma escolar. Eu comecei assim. Essas aqui, como eu comprei separado, eu não comprei um potinho. Então, eu uso um potinho de bala, que só precisa manter fechado. E claro, você vai precisar de pincéis e um recipiente. Se você já assistiu algum vídeo aqui no canal, você sabe que eu uso porcelana. Ai, mas eu preciso de porcelana? Não. Eu gosto da porcelana, porque ela é mais fácil de lavar pra mim, enfim. Eu comecei testando a porcelana com esses pratinhos aqui, que era de um jogo de xícaras da minha mãe, e nunca foi usado. Ele ficou guardadinho de decoração. Acho que foi usado uma vez, 2 vezes, talvez, enfim. Era um kit. Então eu peguei 2 pratinhos, não peguei todo o kit da minha mãe. Mas, é claro, não estou dizendo pra você ir lá e furtar os pratinhos da sua mãe. Pergunte antes, até porque depois eles viram só pratinhos de tinta, não, né? Enfim. Pra limpar, tá vendo? Esse aqui tá limpo. Pode simplesmente passar um lencinho umedecido, e de limpar, inclusive, com lencinho umedecido, ou água e passar um papelzinho depois, porque a aquarela é solúvel em água, então... Já esses aqui, esse e esse aqui são Daiso. Esse, Niase. Peguei todos eles baratinho. Mas eu preciso de todos esses? Não, talvez um só grande seja o suficiente. Talvez se eu tivesse comprado esse primeiro, eu só teria esse. Mas como eu disse, você não precisa necessariamente de porcelana. Existem outros tipos de godê. Esse aqui, que eu comprei pra outro tipo de pintura e, sinceramente, ele é caro. Então eu tenho muita dó de usar. Mas existem opções, tipo aqueles godezinhos menores. Eu não tenho aqui, mas é bom, aqueles de plástico. Esse aqui também é de plástico. Esse aqui eu comprei na Daiso. Esse aqui eu uso pra acrílica. E ele vem com vários, tá vendo? Que eu acho que é pra pôr pincel, se eu não me engano.
E aqui você bota o dedinho, que é fácil de você usar. Um recipiente pra água suja e um segundo pra água limpa. Uma pra você molhar o seu pincel e usar na tinta e a outra pra você limpar o pincel. Uma coisa legal de se fazer é comprar um conta-gotas. Essa coisinha aqui, porque você consegue pegar a água e só dar um pinguinho na tinta que você quer usar. Mas se você vai usar um monte de tinta, você pode simplesmente borrifar a água e tá tudo certo. É muito fácil você achar pincéis assim na sua casa, mas eles não servem pra aquarela. Eles servem pra acrílica muito bem e outras, enfim. Mas pra aquarela são esses pincéis redondos. São sedas mais macias e elas são redondas. Você pode pesquisar por pincel de aquarela ou pincéis redondos, enfim. Nossa, mas eu vou precisar de todos esses? Não. Olha o que você pode fazer. Vamos ser sinceros aqui, ó. Claro que meus pincéis estão tristes, xoxos, capengas, porque eles têm alguns aninhos de uso. Mas todos eles têm a ponta mais fina aqui, tá vendo? Por mais que ele esteja bagunçado, dá pra ver. Quando você molha ele, essa ponta fica bem fininha, mais fininha do que já tá. Então você vai conseguir desenhar o desenho fino e a parte grossa com o mesmo pincel, fina e a grossa. Pode, por exemplo, pegar o 6 e o 12, se você quer investir só em dois, por exemplo. E tá tudo certo, você vai conseguir fazer as partes mais grossas, as partes mais finas. A tinta solúvel em água, você molhou ali, limpou no papel higiênico, tá novo, você usa pra outra cor, então tá tudo certo. Ou é claro, você pode comprar um kitzinho, se você quiser investir mais, ou se você achar na promoção, enfim. Eu gosto muito da Condor e da Sinuarte. Que marca é esse pincel aqui? Não faço ideia. Existe também a possibilidade de pincéis desse tipo aqui, que nada mais são do que pincéis em que você já tem a água. Abre aqui, ó. Bota a água, fecha. Você aperta aqui, que ele sai a água aqui, ele molha bem aqui. Você passa lá na sua aquarela. E aí depois você pinta seu desenho. São bons também. Mas eu não costumo usar muito, eu uso mais pra mesclar tinta, acho mais fácil. Mas serve pra pintar também. Pra provar então que é isso que a gente precisa e explicar pra vocês como é que funciona, eu separei exatamente só o que eu citei que a gente ia precisar. Dois compartimentos para água, um conta-gotas, as nossas tintas, algo para usar de godê, os dois pincéisinhos e papel. Eu peguei aqui uma sulfite e um papel 300. E papel higiênico. Eu vou fazer para vocês um exemplo tanto com a tinta em pastilha quanto a tinta assim em bisnaga. Vamos começar então pela aquarela em bisnaga. Basicamente, você vai abrir ela aqui, pingou uma gota. E eu vou deixar separado aqui também o nosso vermelhinho, beleza? A gente vai pegar a água com o nosso conta-gotas e pingar aqui. Uma, duas gotas, enfim, quanto você achar necessário. Eu vou fazer pra vocês entenderem nas duas folhas, pra vocês entenderem o que eu tava querendo dizer com o seu papel precisa ser grosso o suficiente pra aguentar. Vou usar esse pincel mais grosso aqui, que é o nosso 12. Eu posso só molhar aqui também, ou usar a gotinha do pincel, enfim, tanto faz. Como eu não tenho muito problema em sujar o pincel, sulfite primeiro. Agora o papel aquarela. Vocês estão vendo que aqui já começa a dar uma enrugadinha, dar uma levantada? E é muito cedo pra isso. Eu vou deixar secar, porque a aquarela você precisa deixar secar completamente pra poder passar uma segunda camada. E aí vocês vão entender como é que se comporta 2 camadas, 3 camadas, entender por que o papel grosso realmente funciona. O segredo da aquarela é basicamente paciência. Por quê? Porque você precisa deixar secar e aí você vem de novo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou tentar aproximar. Vocês conseguem ver que deu uma enrugadinha aqui no meu papel? Que ele deu uma ondulada, outra ondulada? Se a gente tem papel de aquarela, isso não aconteceu. Ó, papel aquarela, papel sulfite. Bom, eu vou ter que ser sincera com vocês e dizer que enquanto esse lado aqui secou, já deu uma boa secada, não secou completamente, mas uma boa secada. Aqui, não. E aqui, olha, acho que vocês conseguem perceber melhor essa mexida que deu no papel. Não secou completamente, mesmo assim, eu vou fazer uma terceira camada. Vocês conseguem perceber que o sulfite está sofrendo? Está sofrendo muito. Se eu insistir, provavelmente ele vai rasgar.
Com a aquarela você consegue também criar outras cores. É claro que se você comprou um estojinho de bisnaga ou um estojinho de pastilha, você vai ter várias cores. Mas se você não comprou, ou enfim, não vê a cor que você queria, você consegue produzir, não é mesmo? Uma coisa que dá pra notar também é que aqui a cor tá bem mais viva do que aqui. Como que eu faço pra fazer essa cor aqui mais clara do que ela já tá? Vai molhar o seu pincel e molhar aqui, ó, molhar bem. Quanto mais molhar o seu pincel e a tinta, mais clara vai ficar, vocês estão vendo? Você consegue deixar ela mais clara. E se você quiser ela mais escura, você vai mais concentrado em tinta do que em água. E você pode fazer uma segunda camada, uma terceira camada, não tem problema. Você vai passando até chegar no tom que você quiser. Tipo o que eu fiz com a pele da Violet, nesse vídeo aqui, que eu vou deixar no card também pra você poder ver. Mas, e se eu quiser passar uma outra cor por cima? Sim, a tinta aquarela passa uma por cima da outra. Por exemplo, escurecer um pouco mais, só pra poder pegar pela câmera. Bom, enquanto seca, pra gente não ficar sem ter o que fazer, eu fiz esse círculo que não é bem um círculo, mas só pra gente ter uma noção do quanto a gente consegue escurecer, beleza? Vamos imaginar que a luz tá vindo daqui, então aqui vai ser a nossa parte mais clara, aqui as nossas partes mais escuras. A gente começa pela mais clara, certo? Ai, mas eu não gostei de como ficou ali. Beleza. Vem pro seu pincel, seca ele. Enquanto tá molhado, você consegue retirar um pouco da camada de tinta. Tá vendo? Você passa aqui, seca no papel. E é isso. Que também dá pra só escurecer, se é o que você quer fazer. Que é o que a gente tá fazendo aqui, só que em uma escala um pouquinho mais trabalhada. Ai, Bibis, e se minha aquarela mancha? Se a tinta ainda estiver molhada, você pode secar um pouco o pincel e molhar ele bem pouquinho, só pra você poder dar uma neutralizada passando a tinta do mais claro pro mais escuro. Caso já esteja seco, você pega, molha seu pincel e vai passando de forma circular exatamente onde está a risca da mancha, porque como ela é baseada em água, ela vai diluir e dar uma mesclada. Existe também uma técnica em que você molha a primeira água e vai pincelando com a tinta, né? Depositando a tinta. Eu não uso muito, não gosto muito, mas você pode usar principalmente para fazer fundo, acho que fica legal. Então, as nossas considerações finais são: você consegue fazer quantas camadas você quiser com a aquarela, desde que você tenha um papel apropriado. Se você não tiver, pode ser que rasgue. Não é 100% certeza, mas pode rasgar. Se você achar que é mais fácil no começo, você não precisa tentar fazer tanta sobreposição de tinta. Você pode simplesmente usar uma cor mais chapada, né? Uma cor sólida e não fazer sombra. Não use o dedo pra testar se secou, tá? Vai pelo olhômetro. Se a folha parece molhada, nem toca, porque pode borrar. Como vocês podem ver aqui, esse é o papel da aquarela. Certo, ele deu uma leve envergada, mas leve mesmo. Vocês conseguem ver que eu consegui fazer diferentes tonalidades, eu fiz várias camadas. Aqui deu pra gente poder neutralizar, certo? E aqui foi aquele lá, água primeiro
Enfim. Já a sulfite, coitada, eu fiz de tudo pra não rasgar a folha, eu consegui não rasgar, porém vocês conseguem ver que foi um processo sofrido, ainda tem umas partes que ficam manchadas por causa da água. O papel em si dá umas dobras que não são legais. Enfim, você pode tentar, mas existe sempre a chance de estragar o seu desenho, né? Então, eu prefiro não arriscar. Se gostou das dicas, deixa um like e um comentário. Se você ficou ainda com alguma dúvida, você pode deixar um comentário que eu respondo ou faço um vídeo explicando. E acho que é isso. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.